aí, ouvinte. Muito obrigada pela sua companhia. Você, internauta, você, ouvinte, que chegou conosco a última meia hora do CBN Amazônia e Rio Branco. Obrigadão pela companhia. Seguimos juntos até às 8h30. 8h30. A gente começa essa semana falando de cinema e já destacando aqui uma iniciativa muito bacana de um dos pioneiros, né, no cinema aqui no Acre. Por isso que a conversa é com o cineasta Adalberto Queiroz, que já está na linha conosco, para ele falar sobre uma obra de ficção sobre o cinema acreano. É importante a gente destacar a arte que é desenvolvida aqui no nosso estado, né, professor Adalberto? Bom dia, Janicele, bom dia aos ouvintes CBN. É uma imensa satisfação estar com vocês para conversarmos sobre essas iniciativas de fazer cinema no Acre. E eu estou à sua disposição, Janicele. Ô, Adalberto, conta pra gente como é que surgiu essa ideia de estudar, né, essa questão do cinema aqui no nosso estado. A gente sabe que é uma região que não tem uma valorização tão grande, e eu falo em questões financeiras, em relação à arte aqui no nosso estado. Sobre o cinema, então, nem se fala, né? Como é que surgiu isso? Sempre foi assim. Nós começamos no final de 1972, conversando a ideia de fazer cinema a partir de que o Teixeirinha do Acre leu uma obra chamada, um livro que chamava-se Jovens Cineastas. E a partir daí, início de 73, já estava semeada a ideia. Eu ainda não estava no grupo quando foi gravada a primeira sequência do filme Fracassou Meu Casamento, e eu então cheguei já assim, participando, dando ideias, e participei na construção do roteiro com o Teixeirinha do Acre. E daí, de 73 para cá, a gente tem trabalhado muito para manter essa atividade. E você bem disse que o Acre é um estado distante dos grandes centros do país, onde girava as informações, a tecnologia. Aqui nem televisão a gente não tinha. Telefone só tinha acesso àqueles convencionais, quem tinha mais um pouco de dinheiro, a gente não tinha isso, e ficava mais precário. O nosso o único parâmetro para a gente começar a fazer cinema era assistir filme no Cine Rio Branco, no Cine Recreio, e logo em seguida no Cine Acre, quando ele foi inaugurado. E assim a gente construiu uma ideia. O nosso propósito era realmente trabalhar para fazer alguma coisa. Éramos muito jovens, e o detalhe bem importante é que nenhum tinha entrado no segundo grau, todo mundo era do primeiro grau, certo? E mesmo assim, com essa incipiência de um conhecimento mais profundo da realidade, a gente fez os filmes. Em seguida, Rosinha Rainha do Sertão, e hoje nós estamos aqui despontando, depois de atravessar o oceano, esse cinema ter chegado à Europa, e nós estamos percorrendo os municípios, fazendo oficinas, ensinando os jovens os princípios básicos para se construir uma obra de audiovisual. Porque naquela época a gente trabalhava com cinema mesmo, era película. Foi que a gente começou já a trabalhar no formato, no vídeo, né? E daí a gente está hoje na era digital, já trabalhando em 4K, formato, e com um projeto que vem do governo federal, com base na lei Aldir Blanc, que é gerida pelo Estado do Acre por meio da Fundação Elias Mansur. Esse projeto nos permite estar realizando uma obra fictícia para a gente contar essa história. Dos protagonistas são os próprios iniciantes dos anos 70. Isto quer dizer que os diretores, os roteiristas, aqueles que estavam mais próximos da produção, da difusão e um pouco mais tarde da formação.
E de forma que a gente está fazendo esse filme chamado História do Cinema Acreano, pegando essa parte bem do trabalho em película, Super 8 milímetros. E aí as personagens do nosso filme são os próprios protagonistas, isto é, o Tonivan faz o papel do Tonivan, o Adalberto Queiroz faz o papel do Adalberto Queiroz, o Guilherme Francisco faz o papel do Guilherme Francisco. Nós somos nós mesmos, interpretando. Então é uma obra de ficção, mas com os verdadeiros personagens, né? Isso, exatamente. O propósito foi esse, colocar em cena as verdadeiras personagens dessa construção inicial e ter a participação de outros também, porque a gente nunca é sozinho, né? Mas a gente quer destacar aqui que esse trabalho está sendo realizado, nós ainda estamos gravando as cenas, as sequências, e logo, logo a gente vai terminar aqui por 2 dias para frente, a gente vai concluir a parte das filmagens, começar a editar, e lá na frente, mais um pouco, a gente vai falar sobre a estreia desse filme que a gente está fazendo. E, mais ou menos, eu creio que seja em janeiro ainda, né? Nós vamos lançar em janeiro. E a gente, mais tarde um pouco, Jane Kelly, quando a gente terminar de editar esse material, aí a gente vai divulgar, vai passar essa parte de lançamento e vai divulgar. Com certeza a gente vai procurar vocês para estar nos ajudando a divulgar esse trabalho que começou no Acre, na época impossível, inconcebível, a gente sem a mínima credibilidade, mas a gente encontrou no nosso caminho parceiros importantes, como o Medeiro, da Joalheria Medeiro, como o então governador da época, Geraldo Mesquita, professora Elaís Meira, dona Raimunda Bessa, dona Aleluia com o seu Vaz, o Capixaba. Quer dizer, a gente teve aqui padrinhos e madrinhas tão importantes quando a dona Maria Alves Bezerra, lá da Polônia Salles, onde a gente gravava as cenas e sequências de Rosinha Rainha do Sertão, em 74. Sem o apoio dessas pessoas, inclusive do Centro de Tradições Gaúcho, que nos ajudou bastante, e hoje a gente tem aqui esse trabalho contando com a participação desses protagonistas dos anos 70. Infelizmente, o nosso tão querido e astuto, aquele que foi o mentor intelectual dessas ações todas, Teixeirinha do Acre, não está mais conosco, foi chamado lá para o andar de cima, mas aqui nós estamos fazendo papel, e esse filme que a gente está fazendo não deixa de ser uma homenagem muito grande a ele, que começou tudo, né? Agora, Adalberto, sim, é uma obra de ficção que conta a história do cinema acreano, né? Sim. Você pode dar uma palhinha para a gente aqui, tá? Alguns fatos importantes ao longo de toda a trajetória de vocês, que foram os primeiros a trazer o cinema do Acre, a implantar mesmo essa cultura no nosso estado? Olha, aspectos bem importantes que eu já falei assim, que foi essa ajuda que nós tivemos dessas pessoas, foi a nossa ida para Brasília em 1976, em seguida em 78 nós voltamos a Brasília para o 11º Festival de Brasília e do Cinema Brasileiro, mas a gente não fazia o cinema só pelo cinema. Aqui nós ajudamos erguer uma política de Estado para a cultura, porque quando nós conversávamos com o então governador Geraldo Mesquita, a gente criou, por ideia, por iniciativa nossa, o Departamento de Assuntos Culturais dentro da Secretaria de Educação e Cultura. Quando nós fomos a Brasília em 76, os eventos lá eram dirigidos pela Fundação Cultural do Distrito Federal. Eu me interessei de conversar com o presidente da época, que era o doutor Marco Antônio, que me forneceu
a carta proposta da Fundação Cultural de Brasília e o organograma. Eu trouxe para cá, entreguei ao governador Geraldo Mesquita e ele fundou, quer dizer, fez por decreto a Fundação Cultural do Acre, que mais tarde, em 79, já na saída dele, assumia o governador Joaquim Macedo, e com Elias Mansur na chefia do Gabinete Civil, ele pediu para o Macedo baixar um decreto criando a Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Cultura e do Desporto. Quer dizer, aquela fundação cultural antiga se transformou nessa, e mais tarde Jorge Viana transforma na Fundação Elias Mansur. E aqui, biblioteca pública, TV Aldeia, filmoteca, tudo isso veio pela força do nosso cinema, a nossa influência, a nossa documentação respaldou a instalação da TV Aldeia, que na época era vinculada ao Ministério da Educação. Então, esses legados, eles são importantes para a história do Acre, para a população, para a nossa cultura de um modo geral, e a gente não estava fazendo cinema só por cinema, mas olhando o lado coletivo e buscando alternativas junto ao governo da época, até hoje, porque a gente também ajudou a fundar o Conselho Estadual de Cultura, junto com outras entidades já, e na época era só a gente, o Grupo Ecaia Filmes, é desse que nós estamos tratando no filme, né? E depois vai surgindo outras associações, outros grupos e outros. Vale destacar que a única instituição assim organizada de artistas, literatos, era a Academia Acreana de Letras, que hoje também apoia a gente, porque eu sou membro da Academia Acreana de Letras, e com todos eles a gente está para edificar essas obras e edificar também o nome da nossa academia, que é o teto máximo da intelectualidade, do saber acreano, né? Tá certo. Adalberto Queiroz, muito obrigada pela conversa, um excelente ano aí para a cultura aqui do nosso estado, para a arte em geral, né? E quando a obra for lançada, já nos avisa aqui para a gente compartilhar com os nossos ouvintes, tá certo? Tá certo. Eu agradeço a você, votos de um 2021 repleto de tantas coisas boas e promissoras para o nosso Acre, para o nosso Brasil todo, e em particular para você, Jane Kelly. Obrigada. E sua família. Ok. Então, 8h18, a gente vai para o intervalo. Na volta tem a coluna Corpo em Foco com Jesus. Agora eu não sei, não foi corpo? Corpo em Foco